Muito bem, o próximo entrevistado do programa Espaço Capixaba é Murilo Celso de Campos Pinheiro. Ele é presidente da... Tudo bem, Murilo? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui falando contigo. Ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários, Trabalhadores Liberais Universitários e do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. E vem falar sobre os desafios dos trabalhadores liberais universitários. Murilo, bom, a economia brasileira está sofrendo aí uma certa escassez de mão de obra em alguns segmentos, né? No seu caso, engenheiros, faz falta, já estão pensando em trazer até engenheiro da China, né? Uhum. Como é que os trabalhadores liberais universitários veem essa realidade? Olha, nós tivemos muito tempo numa estagnação, né? O país há 20 anos sem crescer. Então agora, com o crescimento, sem dúvida nenhuma, os profissionais liberais, profissionais da área tecnológica também, têm uma oportunidade melhor e maior de trabalho. Porém, eu não acho que está faltando ainda não. Acho que nós estamos... Quer dizer, tem essa luz aí lá na frente. Nós estamos trabalhando para que então os nossos profissionais sejam atendidos, sejam valorizados, que nós tenhamos a participação mais ativa nas questões da sociedade. Então, essa questão da escassez pode ser usada para atrair mão de obra de fora e burlar, de certa forma, a regulamentação aqui? Olha, talvez nós tenhamos aí uma coisa diferente, né? Eles estão querendo exportar os profissionais para cá. Então, na verdade, nós temos a oportunidade. Hoje nós temos capacidade de atender todo o mercado nacional. Sem dúvida, nós não somos contra ninguém entrar, desde que seja por uma questão específica, uma coisa que o profissional aqui não faz, que eu acho aí, hoje, no momento, muito difícil. E quais são os principais desafios desses profissionais? O profissional liberal sempre tem um desafio porque ele trata nas camadas médias. E as camadas médias são aquelas em que nós temos que preparar, projetar e estar perto de todas as questões da sociedade. Então, por exemplo, nós temos os médicos, economistas, engenheiros, dentistas, farmacêuticos, que fazem parte da nossa confederação. Quer dizer, a gama é até maior, né? Tem até outros que você não citou, né, profissionais? Sim, aí. Sim, eu estou dizendo aqueles que fazem parte da nossa confederação, não é? São esses todos? São esses todos. Porque o profissional liberal, entenda-se, aquele que não tem emprego formalizado e tudo mais, e aí existem outros desafios que são as garantias futuras, como a aposentadoria para quem não tem planos particulares e coisas assim. Tem coisas muito peculiares desses trabalhadores, né? Sim, tem uma gama bem grande disso, né? Tem alguns desses que são também empregados, não é? Então, na verdade, nós temos aí que lutar, na verdade, é matar um leão por dia. Leão por dia, né? Você lutar, você defender os nossos profissionais, buscar uma participação mais efetiva, uma oportunidade de trabalho e um ganho de cada um. Quer dizer, o profissional liberal precisa ter essa defesa, mas ele não tem as mesmas garantias de um formalizado. Muito embora há uma mescla em muitas categorias de atividades em carteira assinada, digamos, e um período do dia sem carteira liberal. Sem dúvida. Isso normalmente é feito. E qual é a principal dificuldade, as principais dificuldades desses profissionais liberais? Olha, na verdade, é o seguinte... Perguntei sobre desafios, mas eu acho que eu não formulei bem a pergunta. O que eu queria saber era assim, que dificuldades esses profissionais têm, o que vocês precisam discutir, por exemplo, com a bancada federal, com o Congresso, enfim, para melhorar a vida desses profissionais? Olha, nós precisamos cada vez mais valorizar as nossas profissões. E o valorizar também vem no ganho, também vem na oportunidade, vem em todas essas questões. Hoje nós temos uma luta na questão médica, nós temos uma luta grande, nós temos uma luta na questão da engenharia também, nós temos lutas que nós estamos buscando o nosso espaço. Essas são as dificuldades. As dificuldades é quando você tem que lutar pelo aquilo que você tem direito e muitas vezes você é colocado de uma outra forma, porque o capital acaba fazendo uma sombra em cima de tudo isso. Né? E a organização da confederação, nos estados, como é que ela funciona? Quer dizer, existem sindicatos, existem associações de profissionais liberais que defendem esses profissionais? Essa confederação ela é composta de 5 federações. Cada federação tem
em todo o estado, em cada estado, um sindicato. Então, por exemplo, as do médicos, dentistas, economistas, engenheiros, farmacêuticos, cada um deles, cada uma dessas federações, são federações nacionais, tem sindicatos de engenheiros que compõem essa federação. Aí os sindicatos nas mais variadas categorias defendem também os liberais. Sem dúvida. Naturalmente há uma dificuldade maior de defender o liberal, porque cada um tem um problema diferente. Enquanto você pega uma categoria que atua num governo do Estado, por exemplo, você tem um tipo de negociação, por exemplo. Quer dizer, muda muito, então. Mas os objetivos são comuns, né? Nós temos muitas discussões que são comuns entre todas elas. Por exemplo? Por exemplo, a valorização profissional. Por exemplo, o reconhecimento da profissão. Por exemplo, questões que envolvem o médico, envolvem a sociedade como um todo. A defesa do médico é a defesa da sociedade. Não, quando nós falamos de profissionais liberais, nós falamos do engenheiro, nós falamos do economista, quando nós abrimos a discussão na defesa desses profissionais, nós estamos defendendo a própria sociedade. Porque a valorização desse profissional, ele trabalha com muito mais vigor em defesa da sociedade e a favor da sociedade. A minha dificuldade é entender como é que, por exemplo, um médico que atende só ambulatório, tem o consultório dele ali e atende o dia inteiro, como é que ele é defendido por essas entidades? Eu acho que aqui saiu agora há pouco, nós tivemos eu estava conversando agora há pouco com o Dr. Cid Carvalhais, presidente da Federação Nacional dos Médicos. Exatamente. Ele é a pessoa mais abalizada para falar desse assunto. Mas eu poderia dizer para você o seguinte, nós temos um médico que tem a sua consulta, que tem, por exemplo, tem cooperativas, tem entidades grandes que definem... de especialidades. Isso, que definem, por exemplo, o ganho de uma consulta de um médico. Que eu acho que aí depende muito da Federação dos Médicos, da nossa confederação, e lutar para que esse valor seja muito mais real do que uma coisa irrisória. Então, tudo isso vai de uma discussão muito grande. Imagina a dificuldade que vocês têm. E esses profissionais são considerados informais? Não. Não, eles pagam impostos. Sei. O informal é aquele que não paga nada. Para o Ministério do Trabalho, nós sim. Nós pagamos né? tudo. Para o Ministério do Trabalho, sim, né? Não. Não? Não. Porque nenhum esteve aqui deles um dia é desses, o Candeias, lá do Ministério do Trabalho, falou, não, formais para a gente são aqueles que têm carteira assinada ou que são estatutários em governos e tudo mais. Né? Eu falei, eu perguntei para ele, imagina. Mas e os médicos e engenheiros e tudo mais? Ele falou, não, para a gente esses aí são informais. Não, ele está enganado. Você vê que coisa. Ele está enganado. Vivendo nós e aprendendo. somos profissionais, nós pagamos impostos. Nós pagamos tudo. Se for assim, um empresário, por exemplo, que paga imposto, que tem funcionários e tudo mais, tal, é considerado informal também, se for por essa ótica do Ministério do Trabalho, né? Ok, aprendi um pouco hoje com o Murilo Celso de Campos Pinheiro, presidente da CNTU. Eu acho que você aprendeu antes de mim aqui, que eu estou tirando aqui minhas dúvidas. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Bom trabalho para você. Bom trabalho para você também. Obrigado. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Essa entrevista com o Dr. Cid Carvalhais, você vai assistir no final do programa de amanhã, que a gente gravou hoje aqui no Espaço Capixaba. Um abraço e até lá.